nós vamos trazer agora para você, nós conversamos com o advogado Daniel Souza. Ele é secretário municipal aqui na cidade de Imperatriz, é um dos nomes que está se articulando para a pré-candidatura virar uma candidatura. Eu me encontrei com o Daniel essa semana, conversamos sobre esse e outros assuntos de forma demorada para que você pudesse entender melhor sobre esse projeto que por ele é encabeçado, atendendo a uma articulação do grupo liderado pelo prefeito Sebastião Madeira. Acompanhe aí a entrevista na íntegra feita com o Daniel Souza, pré-candidato a prefeito, um dos pré-candidatos a prefeito do PSDB, visto que são 3, né? Seria aí Miriam Reis, Esmeraldson de Pinho, Daniel, J. Ribamar ficou calado em cima do muro e ainda Ribinha Cunha, que começou, mas ninguém disse mais nada. Então acompanhe a entrevista com o Daniel Souza. Muito interessante sua pergunta. Na verdade, a pré-candidatura é um projeto de um grupo do PSDB, sob a orientação do prefeito Madeira e daqueles nossos apoiadores. E eu tenho convicção de que o PSDB, que é o maior partido que nós temos hoje em Imperatriz, que tem uma liderança política importante no estado, que é o prefeito Madeira, que é o maior eleitor que nós temos na cidade, com tudo aquilo que nós construímos, conquistamos, eu tenho convicção que o PSDB ele vai conduzir o processo eleitoral e vai vencer as eleições. Eu avalio que uma discussão sobre coligação, sobre qual a participação desse ou daquele candidato no processo agora, é prematura. O que está sendo colocado, pelo menos nesse momento que a lei nos permite de pré-campanha, é dizer que existe um processo, existe um projeto que tem o meu nome como uma das pessoas que está levando esse projeto adiante na perspectiva de construir uma candidatura sólida, uma candidatura sob a orientação do prefeito Madeira, que conduza a cidade conquistando, mantendo aquilo que foi conquistado e continue avançando naquilo que ainda, infelizmente, nós não podemos avançar em razão dos parcos recursos, da complexidade que é a gestão, enfim, de vários problemas que uma cidade do tamanho de Imperatriz tem. Mas a nossa pretensão, a pretensão de todos aqueles que estão conosco do partido é que o PSDB vai ser protagonista do processo, vai conduzir, vai ganhar as eleições. Bom, você ocupa um espaço dentro do governo, um espaço amplo, não só como secretário, mas tem tido uma articulação dentro de outras missões dentro do governo. Ao passo que o PSDB está trabalhando a sua pré-candidatura, como você disse, que é um projeto do grupo do PSDB, capitaneado pelo prefeito Madeira, o prefeito Madeira está coligado com a sugestão com o PCdoB, que também já lançou um nome aí, que foi retirado, secretário da Infra, mas que se vê de forma indireta e em alguns momentos até diretamente trabalhar o deputado Marco Aurélio. Há essa possibilidade, por exemplo, eventual, de uma junção, de uma dobradinha PSDB e PCdoB? Olha, na política tudo é possível, principalmente quando nós temos partidos que foram importantes na eleição do governador Flávio Dino. O que nós podemos dizer e assegurar é que nesse momento nós estamos trabalhando a pré-candidatura do PSDB, levando o meu nome como aquele que pode alavancar esse processo, discutindo com a cidade, com os segmentos de Imperatriz, todos os segmentos, com os comerciantes, com os comerciários, com a população, com as entidades que representam as comunidades, né? Fazendo esse diálogo muito próximo e dizendo que a cidade que nós temos, a cidade que nós conquistamos, a cidade que nós pretendemos ter e tudo aquilo que a cidade avançou e cresceu, não pode ser desperdiçado. E que a Imperatriz é uma locomotiva que não pode correr o risco de cair na mão de quem não entende de gestão, de quem não tem, vamos dizer assim, os requisitos para assumir um manche ou a direção de uma cidade tão importante e tão complexa como a nossa, e também que não tem as condições éticas para continuar fazendo com que a cidade continue avançando, continue crescendo, que os empreendimentos continuem dando certo, que a cidade respire e vivencie uma administração honesta, uma administração séria, uma administração que tem sensibilidade humana, que defende os interesses da população, como tem sido a do prefeito Madeira. Agora, Daniel, o seu nome não é a única candidatura do PSDB. Paralelo a isso, se viu, por exemplo, recentemente, o lançamento de uma pré-candidatura de Esmeraldson de Pinho, que também é da sigla. Claro que dentro desse período de pré-campanha, todo e qualquer nome que pudesse articular vai estar sendo liberado pelo partido para ver lá na frente, em abril, quem reúne as condições de avançar. Quer dizer, como é que tem sido feita essa relação dentro do partido?
Olha, é uma relação saudável, democrática, transparente. As candidaturas que estão postas são legítimas e cada um, da maneira que achar mais conveniente, tem feito a sua movimentação e a sua articulação. Eu posso falar por mim. Nós temos feito um trabalho dioturno, temos feito articulações, conversado, dialogado, temos debatido com a cidade, tentando o apoio dos colegas de governo e, a partir daí, construindo uma opção, como eu disse anteriormente, sobre a liderança do prefeito Madeira, sobre o PSDB, que é o partido, o nosso partido, e dizendo que é possível, sim, ter uma candidatura própria, uma candidatura combativa, uma candidatura que tenha as condições de conduzir o processo, protagonizar esse momento político que Imperatriz vai vivenciar no próximo ano e vencer as eleições. Daniel, você é jornalista, é advogado, também sindicalista, militou no sindicato por muito tempo, está no outro lado, do lado de cá da gestão, mas tem uma experiência prática de bastidores muito grande. Nunca disputou uma eleição para vereador, para deputado, e eu te pergunto, para um projeto de tal envergadura, realmente é necessário ter a densidade eleitoral, a relação, a articulação. Como é que você está compondo no seu pensamento essas articulações que devem associar ao seu projeto de pré-candidatura e vir a ser candidatura? Olha, de fato eu tenho uma folha de serviço prestado na cidade, participei, como você disse, como sindicalista, como assessor de várias entidades de classe na cidade, militei na imprensa, tanto como presidente do sindicato de jornalista, como repórter, como jornalista do jornal Progresso por muitos anos, sou advogado e tenho tido um trabalho à frente da gestão, primeiramente como ouvidor geral do município, no primeiro mandato do prefeito Madeira, e no segundo exercendo e liderando a pasta da regularização fundiária no município. O meu entendimento sobre a sua pergunta, que é muito pertinente, é que a única forma de conseguir musculatura eleitoral ou densidade eleitoral para que no momento exato eu possa estar disputando com condições de igualdade para vencer as eleições é me aproximar das comunidades, falar com quem decide. Quem decide a eleição é o povo. Quem decide e quem vai dizer quem será o próximo prefeito da cidade são as periferias, a cidade como um todo, todos os segmentos. E eu tenho feito isso, reunido, conversado com as lideranças comunitárias, com associações de moradores, feito reuniões nos bairros, participando da vida ativa da cidade, apresentando propostas, tanto na área administrativa como na área jurídica, que possam melhorar o funcionamento da máquina pública, trazendo alguns programas importantes para a cidade. E por conta disso, nós entendemos que o conjunto dessas ações vai nos possibilitar ganhar a visibilidade eleitoral necessária. Obviamente que quando for deflagrado o processo eleitoral, com o período de campanha, essa situação vai ser resolvida. Mas, por enquanto, essa sua preocupação tem muita procedência. E a única forma é fazer isso, é conversar, dialogar, participar das reuniões nos bairros, nos eventos que a cidade tem, enfim, estar envolvida com a cidade em todas as suas demandas, nas suas festas, nos seus problemas, para que a cidade entenda e conheça que uma pessoa que foi vendedor de jornal, que cresceu na vida honestamente, que tem um compromisso com a cidade de Imperatriz, que tem a mulher e o filho nascido aqui e que amanhã, por graça e honra dos vereadores de Imperatriz, vou ser beneficiado, contemplado com o título de cidadão, é uma glória poder, nessa pré-campanha, me apresentar à cidade. Daniel, alguns segmentos ou alguns setores da nossa imprensa o rotula como uma pessoa sisuda, um engravatado. E eu pergunto para você, nessa construção do projeto de pré-candidatura, lidando com as comunidades ou com a comunidade, você tem sentido esse distanciamento do povo? Ou o fato de você estar engravatado de terno tem distanciado? Você é um sujeito sisudo, por assim dizer? Como é que você tem sentido esse feedback?
Olha, as pessoas que me conhecem sabem que de fato isso não existe. O fato de a gente estar nessa indumentária é em razão das audiências que nós somos todos os dias obrigados a realizar, as audiências administrativas na secretaria, as demandas que eventualmente o município participa, e como eu estou envolto nesse processo, me obrigo a estar assim. Mas no momento que eu saio da secretaria, eu tiro a gravata, arregaço as mangas e me relaciono com as pessoas na forma mais simples e modesta possível. Porque a minha natureza é assim, eu sou uma pessoa modesta, sou muito humilde, sou simples, você me conhece há muito tempo, sabe da forma carinhosa e afetuosa com que eu trato as pessoas. Lá na secretaria, a forma como eu trato os nossos colaboradores, todos aqueles que participam e frequentam a secretaria, demonstram que, de fato, essa imagem que querem me rotular não existe, né? Às vezes, em determinado momento, face às circunstâncias, você às vezes franze o rosto, coloca um terno, uma gravata, mas em razão do momento. Mas no dia a dia eu me relaciono muito bem, sou uma pessoa simples. Aos finais de semana as pessoas costumam me ver lá na banca, lá na Beira-Rio, de short, de camiseta, caminho na cidade, ali no aeroporto, na Beira-Rio, na Avenida Pedro Neiva de Santana, frequento os lugares da cidade de uma forma tranquila, me relaciono muito bem com as pessoas e eu digo aqui para todo mundo que está me ouvindo e me assistindo, eu tenho uma relação muito próxima com as lideranças comunitárias. Nós estamos construindo, inclusive, o Conselho Municipal de Habitação e Regulação Fundiária com a participação efetiva de todos esses segmentos. E eles sabem da forma afetuosa, tranquila e alegre com que eu os trato. Eu quero agradecê-lo por essas informações, desejar boa sorte nessa caminhada da pré-campanha e que a sua mensagem possa ser bem captada, bem entendida, bem interpretada pelos atores que fazem parte do outro lado do processo. Eu que agradeço esse espaço, eu tenho uma eterna gratidão a tudo que você tem nos proporcionado, me feito pessoalmente ao longo da vida. Nós trabalhamos no sindicato junto, defendemos a mesma bandeira e continuamos firmes. Inclusive você é um dos poucos, né, e que eu me recordo daqueles tempos que não viu a imprensa como uma coisa isolada, se preparou, se qualificou, é um pedagogo, tem projetos inclusive nessa área da pedagogia, de educação e formação da pessoa humana e nos orgulha enquanto jornalista, enquanto profissional. Eu aproveito também esse momento para desejar um feliz ano novo, um Natal próximo para todos os imperatrizenses e dizer que nós somos o que a nossa vida apresenta no dia a dia. Não adianta a gente inventar as coisas, né? Eu sou o resultado do meu trabalho, o resultado da minha vida. Eu sou casado há 25 anos com a mesma mulher Imperatriz, tenho um filho Imperatriz, que é o Daniel Filho, que hoje mora em São Luís, estuda em São Luís. Resido aqui há muito tempo, na Vila Nova, tenho uma relação com as pessoas que me conhecem há muito tempo, nunca abandonei os colegas de imprensa, tanto os jornalistas como os cinegrafistas, os radialistas, aqueles que estão atrás da Câmara. Eu sempre os tratei com tanto respeito, com muita dignidade. E é essa pessoa que agora está com o apoio de vários colegas, de vários amigos do partido, do PSDB, construindo uma pré-campanha, dizendo para a cidade que é possível um nome novo, um nome que conhece a gestão, que tem conhecimento de administração, que é um advogado, que é um jornalista, que é uma pessoa humilde, simples e que tem sensibilidade humana, que pode sim ser candidato sob a liderança do prefeito Madeira, conduzir o processo eleitoral e vencer as eleições. Olha, você viu aí que o Daniel respondeu sobre vários aspectos, sobre a questão de grupo, sobre a questão de densidade eleitoral, a articulação, né? O Daniel engravatado, que alguns rotulam, respondeu sobre vários assuntos e ainda sobre a possibilidade ou não de vir a ter essa parceria PSDB e PCdoB numa chapa fazendo dobradinha. Portanto, foi questionado e sobre aquilo que foi questionado, respondeu com satisfação às interrogações feitas por nós ao longo dessa entrevista.